Ninguém queria cuidar de Eduardo Vasconcelos, nem mesmo na mansão onde tudo brilhava lustres de cristal. Pisos de mármore, jardins perfeitamente desenhados, havia calor humano suficiente para preencher o silêncio pesado daquele quarto isolado no segundo andar. Eduardo, o homem que um dia comandou um império bilionário no Brasil, agora permanecia imóvel sobre uma cama hospitalar adaptada, cercado por aparelhos que piscavam em ritmo constante. Seu corpo não respondia, seus lábios não se moviam, nenhuma palavra saía, mas seus olhos estavam vivos, e dentro deles havia consciência. Ele escutava tudo, cada passo apressado dos empregados no corredor, cada suspiro impaciente das enfermeiras que não duravam mais do que alguns dias naquele trabalho, cada conversa sussurrada que achavam que ele não poderia compreender. Coitado. Nem sei se ele entende alguma coisa, dizia uma. Dizem que ele sente tudo. Imagina o inferno, murmurava outra. Eduardo queria gritar. Queria dizer que estava ali, que estava preso dentro do próprio corpo, como um prisioneiro sem voz. Mas nada acontecia. Nenhum músculo obedecia. Nenhum som saía. Apenas silêncio. E abandono. Depois do acidente, um acidente que ainda levantava dúvidas, sua vida havia se transformado em um espetáculo frio de interesse e falsidade. Pessoas que antes disputavam sua atenção, agora evitavam sua presença. Parceiros desapareceram. Amigos sumiram. Até mesmo sua própria família parecia mais interessada nos contratos do que na sua recuperação. Entre todos, havia alguém que nunca escondia sua indiferença, sua irmã, Patrícia, elegante, sempre impecável. Patrícia caminhava pela casa como se já fosse a dona de tudo. E talvez, no fundo, ela acreditasse que já era. Ele não vai voltar, disse certa vez, em voz baixa, mas não o suficiente para que Eduardo não escutasse. É questão de tempo. Tempo. Era tudo o que ele tinha. E, ao mesmo tempo, tudo o que o consumia. Os dias passavam lentos, quase indistinguíveis. A luz do sol entrava pela janela e desaparecia sem que nada mudasse. Nenhuma visita verdadeira, nenhuma palavra sincera, apenas profissionais pagos e olhares vazios, um após o outro. Os cuidadores desistiam. Alguns diziam que era pesado demais. Outros inventavam desculpas. Mas a verdade era simples: ninguém queria cuidar de alguém que não podia reagir, que não podia agradecer, que não podia sequer reconhecer o esforço. Para muitos, Eduardo já não era um homem. Era um corpo, um fardo. E então, numa tarde comum, quando o silêncio parecia ainda mais denso do que o habitual, algo diferente aconteceu. Um som inesperado ecoou pelo corredor. Passos apressados, hesitantes. Não eram os passos firmes dos empregados da casa, nem o caminhar calculado dos médicos. Era algo mais simples, mais humano. A porta do quarto, que normalmente permanecia fechada, se abriu lentamente. Um jovem apareceu na entrada, segurando uma caixa de entrega nas mãos. Ele olhou ao redor, claramente desconfortável. Com licença, tem alguém aí? Perguntou, com voz baixa. Ninguém respondeu. Seus olhos então encontraram a figura imóvel na cama. Eduardo. O jovem hesitou por um instante. Poderia simplesmente deixar a encomenda e ir embora, como qualquer outro faria. Não era problema dele. Não era sua responsabilidade. Mas havia algo naquele olhar parado. Algo difícil de ignorar. Ele deu um passo à frente, depois outro. Aproximou-se lentamente, como se tivesse medo de invadir um espaço sagrado. Senhor, tentou novamente, quase em um sussurro. Nenhuma resposta. Mas, por algum motivo, ele não foi embora. Colocou a caixa sobre a mesa ao lado e permaneceu ali por alguns segundos, observando. Seu rosto não demonstrava repulsa,
nem indiferença. Era curiosidade e, talvez, compaixão. Ele percebeu o leve desalinhamento do travesseiro, a forma como o cobertor estava torto, pequenos detalhes que ninguém parecia notar ou se importar. Sem pedir permissão, ele estendeu a mão e ajustou o travesseiro com cuidado. Depois puxou o cobertor, cobrindo melhor o corpo imóvel. Um gesto simples, quase insignificante, mas, naquele instante, algo mudou. Pela primeira vez em muito tempo, Eduardo sentiu, não no corpo, mas em algum lugar mais profundo, alguém o havia tratado como um ser humano. O jovem deu um passo para trás, ainda olhando para ele. Desculpa, eu só achei que, sei lá, murmurou, meio sem jeito. Ele respirou fundo, como se estivesse prestes a tomar uma decisão, e então disse, quase como uma promessa: eu volto depois. Tá. Eduardo não podia responder, mas, se pudesse, teria implorado para que ele cumprisse aquela simples frase. Porque, sem saber, aquele entregador pobre acabara de se tornar a única pessoa que não o via como um peso. E talvez, a única esperança que ele ainda tinha. Antes daquele quarto silencioso, antes dos aparelhos, antes da imobilidade que o aprisionava. Eduardo Vasconcelos era um homem que nunca parava. Sua história não começou no luxo. Filho de um motorista e de uma costureira na periferia de São Paulo, Eduardo cresceu, aprendendo cedo que ninguém lhe daria nada de graça. Enquanto outras crianças brincavam, ele ajudava a mãe a cortar tecidos, a organizar pedidos, a calcular pequenas contas que, na época, pareciam gigantescas. Desde jovem, havia algo diferente nele, uma fome silenciosa. Não era apenas vontade de ter dinheiro. Era algo mais profundo, uma necessidade quase obsessiva de provar que podia ir além, que não estava condenado ao mesmo destino limitado que via ao seu redor. Aos 18 anos, conseguiu seu primeiro emprego formal em uma pequena empresa de logística. Não demorou para perceber falhas, oportunidades, caminhos que outros ignoravam. Enquanto colegas reclamavam do trabalho, Eduardo estudava rotas, custos, estratégias. Ele não trabalhava apenas para ganhar salário. Trabalhava para entender o jogo. E aprendeu rápido. Em poucos anos, deixou de ser apenas um funcionário e começou a construir algo próprio. Pequeno no início, uma única van, depois 2, depois 5. Dormia pouco. Arriscava tudo. Cometia erros, mas nunca parava. O fracasso, para ele, não era um fim. Era um ajuste de rota. E assim, passo a passo, seu nome começou a crescer no mercado. Empresas maiores começaram a notar aquele jovem obstinado que entregava mais rápido, mais barato e com uma precisão quase obsessiva. Aos 30 anos, Eduardo já não era apenas um empreendedor. Era uma força. Seu império logístico se expandiu por todo o Brasil, conectando cidades, estados, regiões inteiras. Contratos milionários passaram a fazer parte da rotina. Aviões, caminhões, centros de distribuição, tudo sob seu comando. Mas, junto com o sucesso, algo foi se perdendo. Eduardo deixou de confiar nas pessoas. Traições pequenas no começo, sócios que tentaram enganá-lo, funcionários que desviaram dinheiro, parceiros que quebraram acordos, foram criando uma barreira invisível ao redor dele. Cada decepção reforçava a mesma conclusão. Ninguém era realmente confiável. E assim, o homem que construiu tudo sozinho passou a viver sozinho, mesmo cercado por milhares de pessoas. Relações se tornaram negociações, conversas se tornaram contratos, e sentimentos passaram a ser fraqueza. Sua única ligação familiar próxima era Patrícia, sua irmã mais nova. Diferente dele, ela sempre gostou do conforto, da aparência, da influência que o dinheiro podia comprar. Eduardo, no fundo, sabia disso, mas a mantinha por perto, talvez por costume, talvez por culpa.
Ou talvez porque, apesar de tudo, ainda queria acreditar que alguém da sua própria família não o veria apenas como um meio para um fim. Ele estava errado. Os sinais estavam ali, mas Eduardo nunca foi o tipo de homem que olhava para trás. Seu foco estava sempre à frente, no próximo negócio, no próximo crescimento, no próximo desafio, até o dia em que tudo parou. Aquele dia começou como qualquer outro, uma reunião importante, envolvendo um contrato internacional que poderia expandir ainda mais seu império. Números altos, decisões rápidas, pressões constantes, o ambiente perfeito para alguém como Eduardo. Mas havia algo estranho, um detalhe fora do lugar. Um olhar trocado entre dois executivos. Um silêncio sutil demais em um momento que deveria ser decisivo. Pequenas coisas, quase imperceptíveis. Eduardo percebeu. Ele sempre percebia. Saiu da reunião com a sensação de que algo não estava certo. Não era paranoia, era instinto. E o instinto dele raramente falhava. Naquela noite, decidiu ir embora mais cedo. Entrou em seu carro, dispensou o motorista que iria dirigir sozinho. Precisava pensar. A cidade de São Paulo brilhava lá fora, intensa como sempre. Luzes, buzinas, movimento constante, mas dentro do carro havia apenas silêncio. Eduardo dirigia enquanto sua mente tentava conectar os pontos. Algo estava errado, muito errado. E então, aconteceu. Um impacto seco, um movimento brusco. O carro perdeu o controle de forma repentina, como se algo tivesse falhado ou sido forçado a falhar. Os segundos seguintes foram um borrão. Metal se contorcendo, vidro estilhaçando, escuridão. Quando abriu os olhos novamente, dias depois, Eduardo já não estava mais no comando de nada, nem do próprio corpo. Os médicos explicaram, com palavras técnicas e olhares cautelosos, danos neurológicos graves, estado de consciência preservada, mas sem resposta motora. Em termos simples, ele estava acordado, mas preso. No início, houve movimento ao seu redor, tentativas, tratamentos, especialistas, pessoas entrando e saindo, analisando, testando, observando. Mas com o tempo, o interesse diminuiu. As visitas ficaram mais curtas, as conversas mais distantes. E foi nesse silêncio crescente que Eduardo começou a perceber algo ainda mais perturbador do que sua própria condição. As pessoas falavam, na frente dele, como se ele não estivesse ali. E foi assim que ele ouviu a verdade. Ouviu sobre decisões sendo tomadas sem sua autorização. Ouviu sobre mudanças na empresa. Ouviu sobre Patrícia assumindo um papel cada vez maior, com uma pressa que não parecia natural. A gente precisa agilizar isso, disse ela em uma ocasião. Sua voz firme, calculada. Não dá para esperar ele voltar. Se voltar, se voltar. Aquelas palavras ecoaram dentro dele. Eduardo queria reagir, queria impedir, queria mostrar que ainda estava ali, que ainda entendia, que ainda era o mesmo homem que construiu tudo aquilo, mas não podia. E essa impotência era pior do que qualquer dor física. Com o passar dos dias, uma suspeita começou a crescer dentro dele. E se aquilo não tivesse sido apenas um acidente, e se tudo tivesse sido planejado, ele não tinha provas. Apenas fragmentos, sensações e conversas que ninguém deveria ter tido tão perto dele. Mas, preso naquele corpo imóvel, Eduardo começou a entender algo que nunca havia permitido antes. Ele estava vulnerável, completamente vulnerável. E, pela primeira vez na vida, não havia dinheiro, poder ou inteligência que pudesse tirá-lo daquela situação. Tudo o que ele tinha agora eram seus pensamentos e seus olhos, olhos que continuavam abertos, observando, esperando, sem saber que, em breve, alguém completamente inesperado cruzaria seu caminho e mudaria tudo. Nos dias que se seguiram,
Nada parecia mudar. O quarto continuava o mesmo silencioso, frio, quase esquecido dentro daquela mansão imensa. Os passos no corredor vinham e iam, mas raramente paravam ali. As enfermeiras entravam apenas o necessário, cumpriam protocolos, evitavam olhar diretamente para os olhos de Eduardo e saíam. Era como se aquele lugar tivesse deixado de ser um quarto, era um depósito de um homem que já não importava, mas, em algum lugar fora daquela rotina repetitiva, havia um detalhe pequeno que começava a se repetir. Um nome no sistema de entregas. Um endereço que voltava a aparecer. Lucas Ferreira não era alguém que chamaria a atenção. 26 anos. Magro. Pele marcada pelo sol. Olhar cansado de quem já tinha vivido mais do que deveria para a idade. Trabalhava como entregador desde cedo, rodando a cidade em uma moto antiga que fazia mais barulho do que velocidade. Seu dia começava antes do sol nascer e terminava muito depois dele se pôr. Tudo isso por um único motivo: manter sua mãe, Dona Rosa, em tratamento, uma mulher simples, que havia passado a vida inteira trabalhando como diarista, agora fragilizada por uma doença que exigia remédios caros e cuidados constantes. Lucas não reclamava. Não porque sua vida fosse fácil, mas porque não tinha tempo para isso. Naquela tarde, quando o aplicativo indicou mais uma entrega para um endereço luxuoso em um bairro nobre, ele suspirou fundo. Lugares assim sempre o deixavam desconfortável. Não pelo ambiente, mas pela forma como era tratado. Para muitos ali, ele não era uma pessoa, era apenas alguém que trazia coisas. Parou em frente ao portão alto da mansão Vasconcelos. Confirmou o código e aguardou. O portão se abriu lentamente, revelando um jardim impecável e uma casa que mais parecia um hotel de luxo. Lucas entrou com cuidado, como se cada passo precisasse de permissão. Foi recebido por um funcionário apressado, que mal olhou em seu rosto. Deixa aí e pode ir. Mas Lucas hesitou. Precisa de assinatura. O homem revirou os olhos, claramente irritado, e apontou para dentro. Sobe, segundo andar. Resolve lá. Sem muita escolha. Lucas entrou. O interior da casa era ainda mais impressionante. Tudo brilhava. Tudo parecia caro demais para ser tocado. Mas, curiosamente, não havia vida. Não havia risos, nem vozes, nem qualquer sinal de que pessoas realmente viviam ali. Apenas eco. Ele subiu as escadas devagar, seguindo instruções vagas, até chegar a um corredor longo e silencioso. Algumas portas estavam fechadas, outras entreabertas, e então, uma delas chamou sua atenção. Não havia motivo claro. Talvez fosse o silêncio ainda mais profundo, ou a sensação estranha de que havia alguém ali. A porta estava levemente aberta. Lucas empurrou devagar. E foi assim que viu Eduardo pela primeira vez. O homem na cama, imóvel, cercado por aparelhos, os olhos abertos, fixos em algum ponto indefinido, ou talvez, por um instante, diretamente nele. Lucas congelou. Não era a primeira vez que via alguém doente, mas havia algo diferente naquela cena, algo que não combinava com o luxo ao redor. Solidão. Uma solidão quase palpável. Com licença, disse, instintivamente, como se estivesse entrando no quarto de alguém que pudesse responder. Nenhuma resposta. Ele deu um passo à frente, depois outro. O som de seus próprios passos parecia alto demais naquele ambiente. Aproximou-se lentamente da cama, segurando a caixa com menos firmeza agora. Eu trouxe uma entrega, murmurou, sem saber exatamente por que estava explicando. Seus olhos observaram os detalhes. O lençol levemente desalinhado, o travesseiro baixo demais, a pele um pouco ressecada, pequenas coisas, mas que diziam muito. Lucas engoliu seco, olhou ao redor, como se procurasse alguém responsável. Ninguém, apenas aquele homem, e aquele silêncio.
Ele poderia ter deixado a caixa ali e ido embora. Seria o normal, o esperado, o correto. Mas seus pés não se moveram. Algo dentro dele não permitiu. Com cuidado, colocou a caixa sobre a mesa ao lado e voltou sua atenção para Eduardo. Por um momento, hesitou, como se estivesse atravessando uma linha invisível. Então, lentamente, estendeu a mão, ajustou o travesseiro. Foi um gesto simples, quase automático, mas feito com uma delicadeza que não existia naquele lugar há muito tempo. Depois puxou o cobertor, cobrindo melhor o corpo. Assim deve ficar melhor, murmurou, mais para si mesmo do que para qualquer outra pessoa. E então, aconteceu algo que ele não soube explicar. Teve a sensação de estar sendo observado, não de forma assustadora, mas consciente. Lucas olhou diretamente para os olhos de Eduardo e, por um breve instante, sentiu que havia alguém ali dentro, alguém que escutava, alguém que entendia. Ele respirou fundo, um pouco desconcertado. Se o senhor estiver me ouvindo, começou, com um leve sorriso tímido. Espero que esteja tudo bem, né? Era uma frase simples, quase boba, mas foi a primeira vez em muito tempo que alguém falou com Eduardo, como se ele pudesse responder. Lucas coçou a cabeça, meio sem jeito. Desculpa, eu falo demais às vezes. O silêncio permaneceu, mas, estranhamente, não parecia mais tão pesado. Ele deu um passo para trás, pronto para sair. Parou, olhou mais uma vez. Algo ainda o prendia ali. Eu posso voltar outro dia, se não tiver problema, disse, sem saber exatamente por que estava pedindo permissão. Não havia ninguém para autorizar. Nenhuma resposta veio. Mas, ainda assim, ele assentiu levemente, como se tivesse recebido um sim. Pegou o comprovante, deixou sobre a mesa e caminhou até a porta. Antes de sair, lançou um último olhar. Fica bem, tá? E então foi embora. A porta se fechou suavemente. O quarto voltou ao silêncio, mas não era mais o mesmo silêncio. Pela primeira vez desde o acidente, Eduardo não se sentia completamente sozinho, porque, em meio a um mundo onde todos o haviam abandonado, um simples entregador tinha parado, olhado e, sem perceber, tinha começado a mudar tudo. No dia seguinte, o quarto parecia esperar. Nada havia mudado na aparência, os mesmos aparelhos, o mesmo cheiro estéril, a mesma luz atravessando a janela no mesmo ângulo de sempre. Mas, de alguma forma, o ambiente carregava uma expectativa silenciosa. Eduardo não podia mover o corpo, mas sua mente estava inquieta. Pela primeira vez em meses, ele aguardava algo, ou melhor, alguém. As horas passaram lentas, como sempre, passos no corredor, portas abrindo e fechando, vozes distantes. Nenhuma delas parava ali, nenhuma delas importava. Até que, no meio da tarde, aquele som voltou. Passos hesitantes, mais leves, mais humanos. A porta se abriu devagar, quase com cuidado para não fazer barulho, e lá estava ele, Lucas, sem uniforme impecável, sem postura profissional forçada. Apenas ele, com a mesma expressão simples e sincera do dia anterior. Oi, disse, baixinho, como se estivesse entrando no quarto de um velho conhecido. Ele fechou a porta atrás de si e se aproximou. Desta vez, não havia pressa, não havia hesitação. Lucas colocou sua mochila no chão e olhou diretamente para Eduardo. Eu disse que ia voltar. Um leve sorriso surgiu em seu rosto, tímido, mas verdadeiro. E então, como se aquilo fosse a coisa mais natural do mundo, puxou uma cadeira e sentou-se ao lado da cama. O silêncio não era mais desconfortável. Era compartilhado. Hoje foi corrido, começou Lucas, apoiando os cotovelos nos joelhos, trânsito ruim, cliente reclamando, o normal, né? Ele riu de leve.
Eduardo escutava cada palavra, cada pausa, cada respiração. Lucas não sabia, mas naquele momento ele era a única conexão de Eduardo com o mundo real. Minha mãe não dormiu bem essa noite, continuou, olhando para as próprias mãos, mas ela é forte, sempre foi. Ele levantou os olhos novamente. Ela ia gostar daqui. Ia dizer que parece casa de novela. Um pequeno silêncio. Mas acho que ela ia brigar comigo por estar aqui sem ser pago. Ele soltou um suspiro curto, meio divertido. Ela sempre fala: Lucas, não dá para ajudar todo mundo. Lucas olhou novamente para Eduardo. Dessa vez, seu olhar demorou mais atento, mais presente. Mas eu não sei. Tem gente que parece precisar mais, sabe? Eduardo sentiu algo diferente dentro de si. Não era dor, não era frustração, era algo mais suave, algo que ele quase não reconhecia mais. Calor. Lucas se levantou lentamente e começou a ajeitar o quarto. Endireitou o lençol, limpou uma pequena marca na mesa, ajustou a posição de um dos aparelhos que estava levemente torto. Movimentos simples, mas feitos com cuidado, com atenção, com respeito. Ninguém deveria ficar assim, sozinho, murmurou, quase sem perceber que estava falando em voz alta. E então, num impulso natural, ele pegou um pano úmido e passou suavemente na testa de Eduardo. O toque foi leve, quase imperceptível, mas para Eduardo, foi como um choque silencioso. Meses haviam se passado desde a última vez que alguém o tocou sem pressa, sem obrigação, sem indiferença. Lucas não estava ali por dinheiro, nem por interesse. Ele estava ali porque queria estar. Depois de terminar, voltou a se sentar. Se o senhor pudesse falar agora, o que diria? Perguntou, com um sorriso leve. A pergunta pairou no ar. Eduardo respondeu, não com palavras, mas com algo interno, intenso, quase desesperado. Eu estou aqui, eu escuto. Não vá embora. Mas nada saiu. Apenas o silêncio. Lucas inclinou a cabeça. Pensativo. Acho que o senhor diria que está cansado. Né? Ele assentiu para si mesmo. Eu também fico às vezes. Outro silêncio, mas não era vazio. Era cheio de presença, de conexão, de algo que não precisava ser explicado. Nos dias que se seguiram, aquilo virou rotina. Lucas voltava sempre que podia, às vezes rápido, entre entregas, às vezes ficava mais tempo, quando o dia permitia, e sempre falava, sobre tudo, sobre nada, sobre a vida, sobre dificuldades, sobre pequenas vitórias. E, aos poucos, algo começou a mudar. O corpo de Eduardo continuava imóvel, mas suas reações internas se intensificavam. Seu coração acelerava quando Lucas entrava. Sua respiração se tornava mais profunda ao ouvir sua voz. E, em um momento específico tão breve, que quase passou despercebido, seus olhos pareceram acompanhar um movimento. Foi sutil, quase imperceptível, mas não passou totalmente despercebido. Doutor Henrique, que observava de longe há dias, franziu a testa. Ele já havia visto muitos casos como aquele, e sabia reconhecer quando algo não seguia o padrão. Interessante, murmurou, anotando algo. Enquanto isso, em outra parte da casa, Patrícia começava a perceber uma mudança, não em Eduardo, mas no ambiente. Havia alguém entrando ali, alguém que não fazia parte do controle dela. E isso, ela não gostava. Quem é esse garoto? Perguntou, fria, ao segurança. A resposta veio rápida, um entregador. Ele aparece às vezes. Patrícia estreitou os olhos. Às vezes, não é nunca. Naquele instante, algo se acendeu dentro dela. Desconfiança. E, com ela, um problema começava a nascer. Sem saber, Lucas já não era apenas um visitante.
Ele havia se tornado uma ameaça. E Eduardo, pela primeira vez, tinha alguém ao seu lado. A presença de Lucas, que para Eduardo era como um sopro de vida em meio ao abandono, começou a se tornar um incômodo perigoso para alguém naquela casa. Patrícia. Ela não era do tipo que ignorava mudanças. Muito pelo contrário. Ela observava tudo, controlava tudo e, principalmente, desconfiava de tudo que não passava pelo seu comando. Nos primeiros dias, ela apenas ouviu comentários vagos dos funcionários. Tem um rapaz que anda subindo às vezes. Acho que é entregador. Ele fica um tempo lá dentro. Aquilo já foi suficiente para acender um alerta. Mas quando viu, com os próprios olhos, Lucas saindo do quarto de Eduardo com uma expressão tranquila, quase íntima demais para alguém de fora, algo dentro dela se fechou. Quem é você? Perguntou, fria, ao cruzar com ele no corredor. Lucas parou imediatamente, surpreso. Eu sou entregador. Só vim. Eu não perguntei o que você faz, interrompeu ela, com um sorriso fino que não escondia o desprezo. Perguntei o que você estava fazendo aqui dentro. O silêncio pesou. Lucas hesitou por um segundo, mas respondeu com honestidade. Eu vi ele sozinho. Então só sozinho, repetiu Patrícia, dando um passo à frente. Você acha que ele está abandonado? A forma como ela falou aquela palavra não carregava preocupação, carregava irritação. Não foi isso que eu quis dizer, tentou Lucas, um pouco desconfortável. Patrícia o analisou de cima a baixo. Roupas simples, mãos marcadas pelo trabalho, olhar direto. Aquilo não combinava com alguém que estivesse ali por interesse financeiro imediato. Mas isso não a tranquilizou. Na verdade, piorou, porque pessoas simples, quando entram onde não devem, podem ser imprevisíveis. Escuta bem, disse ela, agora com a voz mais baixa e firme. Você não tem autorização para entrar nesse quarto, muito menos para ficar ali dentro. Lucas respirou fundo. Olhou para a porta do quarto de Eduardo por um instante, e depois voltou o olhar para ela. Ele precisa de alguém. A resposta veio rápida. Ele tem uma equipe médica. Não é a mesma coisa. Aquilo foi suficiente. Patrícia não levantou a voz. Não precisou. Você está demitido. Lucas franziu a testa. Eu nem trabalho aqui. Exatamente, respondeu ela, com um leve sorriso. E nunca mais vai entrar. Dois seguranças se aproximaram. Não houve discussão. Lucas foi conduzido até a saída, sem resistência, mas, antes de atravessar o portão, ele olhou para trás, para a janela do segundo andar. Desculpa, murmurou, quase inaudível, e foi embora. No quarto, Eduardo havia escutado tudo, cada palavra, cada tom, cada intenção escondida por trás da voz controlada de sua irmã. E, pela primeira vez desde o acidente, algo dentro dele queimou. Raiva. Não aquela raiva impulsiva de antes, mas uma raiva silenciosa, profunda, clara. Ele sabia. Não era mais dúvida. Não era mais suspeita. Patrícia não queria apenas controle. Ela queria tudo, e estava disposta a eliminar qualquer variável que pudesse interferir nisso. Lucas era uma dessas variáveis. Nos dias seguintes, o vazio voltou, mas dessa vez era diferente. Antes, Eduardo não conhecia outra realidade. Agora, ele sabia o que estava faltando. A voz, a presença, aquele jeito simples de falar, como se ele ainda fosse alguém. Sem Lucas, o silêncio voltou a ser pesado, quase sufocante. As enfermeiras continuavam entrando e saindo. Os médicos continuavam monitorando. Patrícia continuava controlando tudo, mas nada daquilo preenchia o espaço que havia sido criado. Eduardo sentia, e isso tornava tudo pior. Enquanto isso, do lado de fora, Lucas tentava seguir sua vida, mas não conseguia. Voltava ao trabalho,
fazia entregas, cumpria horários, mas sua mente sempre voltava para aquele quarto, para aquele homem, para aquele olhar. Havia algo ali, algo que ele não conseguia ignorar. Naquela noite, sentado ao lado da cama de Dona Rosa, ele comentou: "Mãe, você acredita que uma pessoa pode estar presa dentro do próprio corpo, mas ainda estar ali?" Dona Rosa o olhou com calma. "Acredito. E você acha que ela sente quando alguém se importa?" Ela sorriu de leve. "Mais do que qualquer outra coisa." Lucas ficou em silêncio, pensativo. Então, ele não pode ficar sozinho. Dona Rosa segurou a mão dele. "Nem todo mundo consegue ajudar, filho. Mas quem consegue, não esquece." Lucas assentiu, lentamente, como se aquela fosse a resposta que precisava. Na mansão, naquela mesma noite, uma conversa acontecia no escritório de Patrícia. "Já verifiquei tudo", disse um homem sentado à sua frente. "O garoto é limpo, sem histórico, sem ligação com ninguém relevante." Patrícia cruzou os braços. "Isso não significa que não seja um problema. Quer que a gente resolva?" Ela ficou em silêncio por alguns segundos, pensando, calculando. "Ainda não", respondeu, fria. "Mas quero saber se ele tentar voltar." Se tentar voltar. Ela já sabia que ele tentaria. Porque pessoas como Lucas não desistem fácil. E isso era exatamente o que a preocupava. Na manhã seguinte, Eduardo acordou como sempre, imóvel, silencioso, preso. Mas algo havia mudado. Dentro dele havia uma decisão, uma vontade, uma necessidade urgente de reagir, não apenas por si mesmo, mas por aquilo que ainda restava de verdade ao seu redor. E, naquele momento, enquanto o sol atravessava a janela, seu dedo, quase imperceptivelmente, se moveu. O movimento foi quase invisível, tão pequeno que, se não houvesse alguém observando com atenção, teria passado despercebido. Mas não passou. Doutor Henrique estava ali, parado ao lado dos aparelhos, analisando dados como fazia todos os dias. Para ele, aquilo já havia se tornado rotina: números estáveis, respostas previsíveis, um quadro clínico que não mudava há semanas. Até aquele instante, seu olhar congelou por um segundo. Ele piscou, aproximou-se lentamente da cama. "Isso não é possível", murmurou, quase para si mesmo. Seus olhos se fixaram na mão de Eduardo, imóvel novamente, silenciosa, como sempre esteve. "Doutor." Henrique franziu a testa. Ele não era um médico inexperiente. Sabia diferenciar esperança de ilusão. Sabia quando o cérebro apenas simulava pequenas descargas involuntárias. Mas aquilo parecia diferente. Ele decidiu testar. "Eduardo", disse, com voz firme, porém controlada, "se você consegue me ouvir, tente mover um dedo." O silêncio dominou o quarto. Segundos se arrastaram. Nada. "Doutor." Henrique soltou o ar devagar, quase convencido de que havia se enganado. Até que, um leve tremor, quase imperceptível, mas real, o suficiente. O suficiente para quebrar tudo o que parecia definitivo até então. O coração de Eduardo acelerou. Ele estava tentando. Pela primeira vez desde o acidente, ele estava tentando responder. Não era apenas um impulso, era intenção, era vontade, era luta. "Doutor." Henrique deu um passo para trás, incrédulo. Meu Deus, se aquilo continuasse, tudo mudaria. Mas havia um detalhe que ele não podia ignorar. Esse avanço não tinha acontecido antes. Não em semanas, não em meses. E então, quase como um quebra-cabeça se encaixando, ele lembrou: o entregador, o garoto que aparecia sem motivo, o único elemento novo naquele ambiente estagnado. "Interessante", murmurou novamente, agora com outro tipo de olhar. Do lado de fora da mansão, Lucas estava parado, de capacete na mão, olhando para o portão fechado.
Ele não tinha uma entrega, não tinha motivo oficial, mas ainda assim, estava ali. Respirou fundo. Sabia que poderia ser expulso novamente. Sabia que não era bem-vindo, mas algo dentro dele era mais forte do que o medo. Ele deu um passo à frente, e outro, até parar diante do interfone. Hesitou. Por um segundo, 2, e então apertou. Sim, respondeu uma voz seca. Lucas engoliu seco. Eu vim ver o senhor Eduardo. Silêncio. Você foi instruído a não voltar. Lucas fechou os olhos por um instante. Eu sei. Mas, por favor, só um minuto. Outro silêncio. Mais pesado, mais longo. E então, algo inesperado aconteceu. A voz mudou. Entre. O portão se abriu lentamente. Lucas ficou parado por um segundo, surpreso, mas não questionou. Entrou. No segundo andar. Doutor, Henrique o aguardava. Você demorou, disse. Direto. Lucas franziu a testa. Desculpa. Ele reagiu. As palavras caíram como um choque. O que hoje? Continuou o médico. Movimento voluntário. Pequeno, mas real. Lucas ficou em silêncio, sem saber o que dizer, sem saber o que sentir. Eu acredito que você tem algo a ver com isso, completou o doutor. Henrique. Lucas balançou a cabeça, confuso. Não. Eu só. Você fala com ele, interrompeu o médico. Você o trata como alguém presente. Um pequeno silêncio se formou. E talvez isso seja exatamente o que ele precisa. Lucas olhou para a porta do quarto. Seu coração começou a bater mais rápido. Posso entrar, doutor? Henrique apenas assentiu. A porta se abriu. E tudo pareceu voltar ao lugar. Lucas entrou devagar, como da primeira vez. Mas agora, havia algo diferente no ar. Algo mais vivo. Ele se aproximou da cama, olhou para Eduardo e sorriu. Eu voltei. A frase foi simples, mas carregava muito mais do que palavras. Lucas se aproximou ainda mais, sem hesitar, sem medo, e, lentamente, segurou a mão de Eduardo. O toque foi firme, presente, real. Eu falei que não ia te deixar sozinho. O silêncio respondeu, mas não era vazio, era carregado, intenso. E então, algo aconteceu. Uma lágrima escorreu, devagar, pelo canto do olho de Eduardo. Lucas congelou. Ei! Sua voz falhou por um segundo. Você tá aí, né? Seu aperto na mão se fortaleceu. Você tá lutando. Outro silêncio. Mas dessa vez, havia resposta. Dentro de Eduardo, algo se quebrava. Ou talvez, se reconstruía. Pela primeira vez desde o acidente, ele não estava apenas sobrevivendo. Ele estava tentando voltar. E não por dinheiro, não por poder, mas porque alguém acreditava que ele ainda estava ali, do lado de fora. Patrícia observava, seus olhos frios fixos na cena através da porta entreaberta. Lucas segurando a mão. Eduardo reagindo. Aquilo não era mais uma suspeita. Era uma ameaça real. E, pela primeira vez, ela não tinha controle total da situação. Se Eduardo voltasse, tudo acabaria para ela. Seu olhar endureceu. Sua mente já começava a traçar o próximo passo. Porque, para Patrícia, aquilo não era um milagre. Era um problema. E problemas eram feitos para serem eliminados. A partir daquele dia, tudo começou a se mover, devagar, quase imperceptível, mas, desta vez, irreversível. A presença de Lucas passou a ser constante, não como antes, escondida entre visitas rápidas, mas agora com a autorização silenciosa de quem realmente entendia o que estava acontecendo, doutor. Henrique. E Eduardo? Começou a responder. Primeiro, foram pequenos sinais. Um movimento leve dos dedos.
uma mudança no ritmo da respiração quando ouvia a voz de Lucas. Depois, algo ainda mais claro. Os olhos, eles já não estavam mais perdidos. Eles seguiam, observavam, reconheciam. Se você consegue me ouvir, tenta piscar 2 vezes, disse Lucas. Em uma das tardes, 1 segundo, 2, e então, Eduardo piscou 2 vezes. Lucas ficou imóvel, o coração acelerado. Você conseguiu, murmurou, emocionado. Era o começo, mas nem todos estavam felizes com aquele progresso. Patrícia não dormia mais tranquila. Os relatórios médicos já não eram os mesmos. As conversas haviam mudado de tom. E, pior do que tudo, Eduardo estava voltando. Ela precisava agir. E rápido. Em uma reunião reservada, sua voz foi direta. Isso não pode continuar. O homem à sua frente, o mesmo que antes investigava Lucas, permaneceu em silêncio. Se ele recuperar a capacidade de falar, acabou, continuou ela, fria. Tudo. Você quer que eu interfira? No tratamento, perguntou o homem, cauteloso. Patrícia não respondeu imediatamente, mas seu olhar dizia tudo. Frio, calculado, decidido. Eu quero que isso pare. Naquela mesma noite, algo estranho aconteceu. Uma das medicações de Eduardo foi alterada. Sutilmente. Quase impossível de perceber para alguém desatento. Mas não para doutor Henrique. Ele percebeu a mudança nos sinais, no comportamento, na resposta do corpo. Algo estava errado. E, pela primeira vez, ele deixou de ser apenas um observador. Isso não foi prescrito por mim, disse, analisando os dados. Seu olhar se endureceu. Ele sabia exatamente o que aquilo significava. E sabia quem poderia estar por trás. Na manhã seguinte, Lucas chegou mais cedo. Assim que entrou no quarto, percebeu. Eduardo estava diferente, mais fraco, mais distante. Ei, o que aconteceu? Perguntou, aproximando-se rapidamente. Nenhuma resposta, mas havia algo nos olhos. Uma luta, uma urgência. Lucas segurou sua mão. Você não pode desistir agora. Não depois de tudo. Seu tom mudou, mais firme, mais intenso. Você precisa voltar. Tem gente tentando te apagar. Você sabe disso. As palavras saíram quase sem pensar, mas atingiram algo profundo. Dentro de Eduardo, uma reação, pequena, mas real. Seu dedo moveu. Lucas arregalou os olhos. Isso, é isso, continua doutor. Henrique entrou naquele momento, observou e entendeu. Eles tentaram interferir, disse. Sério. Lucas olhou para ele. Ele sim, respondeu o médico. Mas agora, nós vamos agir. Dias depois, a verdade começou a emergir. Registros médicos foram revisados, câmeras analisadas, conversas cruzadas, e tudo levava ao mesmo ponto. Patrícia, a tentativa de impedir a recuperação, o controle da empresa, a pressa, tudo fazia sentido agora. E então, o dia chegou. A sala de reuniões da empresa estava cheia, executivos, advogados, investidores, todos presentes. Patrícia estava à frente, confiante como sempre, até que a porta se abriu. O silêncio caiu, passos lentos, firmes e impossíveis de ignorar. Eduardo entrou, apoiado, ainda em recuperação, mas de pé, vivo, presente. O impacto foi imediato. Alguns se levantaram, outros não conseguiram sequer reagir. Patrícia congelou, pela primeira vez, sem palavras. Eduardo caminhou até o centro da sala, olhou ao redor e então falou. A voz não era tão forte quanto antes, mas era clara. Eu ouvi tudo. Silêncio absoluto. Cada palavra, cada plano, cada tentativa. Seus olhos pararam em Patrícia, inclusive a sua. Ela tentou reagir. Eduardo, você está confuso,
Eu só estava tentando. Você tentou me apagar. A frase foi seca, final, sem espaço para defesa. Os documentos foram apresentados, as provas, irrefutáveis. E, naquele mesmo dia, Patrícia perdeu tudo: posição, influência, poder, tudo. Dias depois, em um ambiente muito mais simples, Eduardo estava sentado em uma varanda, sem luxo, sem formalidade, apenas silêncio e paz. Lucas estava ao seu lado. Ainda parece estranho, disse Lucas, sorrindo de leve. Tudo isso. Eduardo olhou para ele. Você não veio por dinheiro. Lucas balançou a cabeça. Nem sabia quem você era. Um pequeno silêncio. E então, Eduardo falou algo que nunca havia dito antes na vida. Obrigado. Lucas respirou fundo. Você só precisava de alguém. Eduardo olhou para o horizonte. Pensativo. Não. Virou-se novamente para ele. Eu precisava da pessoa certa, sem alarde, sem grandes anúncios. Uma decisão foi tomada. Lucas passou a trabalhar diretamente com Eduardo, não como funcionário comum, mas como alguém de confiança, alguém que provou seu valor quando ninguém mais estava olhando. A última cena não aconteceu em uma sala de reunião, nem em uma mansão, mas em uma casa simples. Lucas ajudava a Dona Rosa a sentar-se à mesa. Eduardo observava, em silêncio, com um leve sorriso, não o sorriso frio de antes, mas algo diferente, mais leve, mais humano. Porque, no fim, o homem que tinha tudo descobriu que nunca teve o que realmente importava, até perder tudo e ser encontrado por alguém que não tinha nada, mas ofereceu tudo. O tempo passou, não rápido como antes, quando Eduardo media sua vida em contratos, números e metas inalcançáveis. Agora, o tempo tinha outro ritmo, mais lento, mais presente, mais real. A recuperação não foi milagrosa no sentido fácil da palavra. Foi difícil, dolorosa, cheia de dias bons e outros em que o corpo parecia esquecer tudo o que havia aprendido. Houve momentos em que Eduardo quis desistir, momentos em que o cansaço pesava mais do que a esperança. Mas, em todos eles, Lucas estava lá, nem sempre dizendo algo, nem sempre tentando motivar. Às vezes, apenas sentado ao lado, em silêncio. E, curiosamente, era nesses silêncios que Eduardo encontrava mais força. Porque não eram vazios, eram companhia. A mansão já não era a mesma. Na verdade, Eduardo raramente ficava lá. Depois de tudo o que aconteceu, aquele lugar deixou de representar sucesso. Passou a representar ausência, frieza, memórias que não valiam a pena manter. Grande parte da sua vida também mudou. Ele reduziu compromissos, reorganizou a empresa, delegou o que antes insistia em controlar sozinho e, pela primeira vez em muitos anos, começou a escolher. Escolher onde estar, com quem estar e por quê. Lucas também mudou, mas não da forma que muitos imaginariam. Ele passou a trabalhar com Eduardo. Sim, aprendeu, cresceu, assumiu responsabilidades que nunca pensou ter. Mas, no essencial, permaneceu o mesmo. Ainda ajudava a mãe com o mesmo cuidado. Ainda falava com as pessoas com a mesma simplicidade. Ainda carregava nos olhos aquela honestidade que não se aprende, nem se compra. Você podia ter escolhido alguém com mais experiência, comentou Lucas. Certa vez, meio sem jeito, Eduardo sorriu de leve. Experiência se aprende. Fez uma pausa. Caráter? Não. Lucas não respondeu. Mas aquele momento ficou guardado. Dona Rosa se recuperava aos poucos, com o tratamento adequado, com descanso, com dignidade. Ela gostava de observar os dois, às vezes em silêncio, às vezes com um sorriso discreto. Você mudou ele, disse ela a Lucas. Certa tarde, Lucas franziu a testa. Não,
Acho que ele só precisava de tempo. Ela balançou a cabeça, com a calma de quem entende mais do que diz. Não foi o tempo. Olhou para Eduardo. Ao longe. Foi você. Eduardo também sabia disso. Mas não gostava de transformar aquilo em algo grandioso. Para ele, não era sobre heroísmo. Era sobre algo mais simples, mais raro. Alguém que ficou, quando não havia motivo para ficar. Meses depois, em um evento discreto da empresa bem diferente dos grandes encontros luxuosos de antes. Eduardo subiu ao palco, sem exageros, sem espetáculo, apenas presença. Ele olhou para as pessoas à sua frente, respirou fundo e disse: durante muito tempo, eu achei que sucesso era construir algo que ninguém pudesse tirar de mim. Fez uma pausa. Eu estava errado. O silêncio era total, porque tudo pode ser tirado. Dinheiro, poder, movimento. Seus olhos ficaram mais firmes, mas não aquilo que alguém faz por você, sem esperar nada em troca. Ele não mencionou nomes. Não precisava. Mas, ainda assim, virou o olhar discretamente para onde Lucas estava. Eu estou aqui hoje. Por causa disso. Aplausos vieram. Mas não eram o mais importante. O mais importante já tinha acontecido muito antes. Em um quarto silencioso. Em um gesto simples. Em um momento que ninguém viu. Naquela noite. Longe de câmeras e discursos. Os três estavam juntos. Uma mesa simples. Comida caseira. Risos leves. Nada de luxo. Nada de pressa. Apenas vida. Eduardo observava, em silêncio, como costumava fazer agora. Mas, desta vez, não havia vazio. Havia algo preenchendo tudo. Algo que ele passou a reconhecer. Gratidão. Mais tarde, ao se despedir, Lucas perguntou: você sente falta de tudo aquilo? Eduardo pensou por alguns segundos. Olhou para a casa, para Dona Rosa, para Lucas, e então respondeu, com calma: não. Uma pausa e um leve sorriso. Eu sinto falta de não ter descoberto isso antes. O vento da noite passava suave, sem pressa, como se o mundo, pela primeira vez, não estivesse exigindo nada. E ali, naquele momento simples, ficava claro: o homem que um dia teve tudo, só começou a viver de verdade quando alguém, sem ter nada, decidiu não ir embora.